Bom, pessoal, nessa aula vamos dar continuidade à criação da nossa tela de login. E se você for apoiador do canal, você já vai ter acesso a esses arquivos que eu deixei disponível lá no nosso canal do Discord. Se você não for apoiador do canal, é bem simples. Aqui é a nossa página inicial, tem a opção de aderir pelo smartphone, vai ter lá seja membro. Você vai clicar, vai ter duas opções para você escolher, qualquer uma, você já vai ter direito a acesso à sala do nosso canal do Discord. Depois que você adquiriu aqui, como é que você faz? Você vem aqui, ó, em mais. Aqui vai ter o link do nosso Discord. Clicando aqui, você vai ter uma sala onde eu mostro como você sincronizar o teu e-mail que você tem no YouTube, que você adquiriu, sendo que você se tornou um apoiador, melhor dizendo, e você sincroniza esse mesmo e-mail lá no Discord. Feito isso, você consegue ter acesso à sala para baixar o arquivo. Tranquilo? Então, voltando aqui para nossa aula, vou abrir aqui o arquivo do Excel. E antes da gente continuar, eu quero te dar só mais um recado bem rápido. Se você quer dar uma melhorada na forma que você programa hoje, recomendo o curso Programando Excel com VBA, do Marcelo Nascimento. É um curso onde você vai aprender a programar em VBA do básico até o extremo avançado. O curso tem mais de 200 horas, onde você vai aprender a criar sistema de cadastro, sistema de login, sistema de clientes com design moderno, como você pode ver aqui, onde você também vai ter projetos prontos para baixar e já fazer uso. Você também, pessoal, vai ter o domínio para criar sistemas cada vez e códigos mais limpos e eficazes. A forma de pagamento você vai ter aí da forma mais facilitada possível. E eu acho o preço acessível ao que está sendo integrado. Também tem um grupo no Telegram, onde eu faço parte porque sou aluno do curso, então adquiri. E lá eu também faço parte, interajo para tirar dúvidas e passar conhecimento no dia a dia. E também o curso conta com um certificado de conclusão no final. O Marcelo também, ele desenvolveu um outro curso, onde ele tem 30 horas de carga horária mais ou menos, mas ele está sempre trazendo coisas novas, onde você vai ter o domínio de estar trabalhando ali com a Ribbon, que é a faixa de opções do Excel. Você vai ter o domínio da palma da tua mão. Então, se você gostou desse curso, eu vou deixar também o link na descrição para que você possa adquiri-lo. Bom, continuando aqui com a nossa aula, o que vamos fazer é já criar as primeiras lógicas da nossa tela de login. E também vamos já começar a criar alguns códigos para fazer aí a interação com o nosso banco de dados Axis. Tranquilo? Primeira coisa, eu vou inserir aqui uma label que vai receber o horário, né? Quando a pessoa abrir o formulário. Vou pegar essa label e já vou formatar a fonte dela. Deixa tamanho 9.8, tá bom? Vai ser o Monte Serrat para a gente continuar com o padrão da nossa fonte. Agora eu vou simular aqui um horário qualquer, sei lá, 12h37, só para eu saber se tá ok. Vou colocar aqui o elemento no centro, tirar esse preenchimento aqui em Textile, tá? Aqui tá opaco, eu dou um clique duplo, ele fica transparente. Vou alinhar aqui um pouquinho com mais ou menos a mesma altura aqui desse ícone, só que tá um pouco menor essa fonte. Então eu vou dar um ajuste aqui para 9, e 9 ficou bem melhor. Não consigo deixar exatamente onde eu quero aqui a altura, então o que eu vou fazer? Clico nela, vem aqui em topo, tá 6,75, que era um pouco para baixo, não é isso? Um pouquinho para baixo. Eu vou colocar aqui, sei lá, 7, não mudou muita coisa, 8, eu acho que 8 ficou ok. 8 ficou altura bacana. Então vai ser isso aqui. Vou puxar esse lugar aqui para baixo, ó. E aqui vai ter opção, ó, de clicar caso a pessoa tenha esquecido a senha. Nesse caso aqui não vai ter caption, vai ser apenas a moldura da nossa lei. Vou clicar lá com Ctrl para tirar mais uma cópia e vou posicionar mais ou menos aqui, que vai representar também o nosso botão. Eu vou puxar mais ou menos aqui, ó. Aqui tá ok. Então assim, vou ver se tem label mais algum lugar.
Não, por enquanto as labels são aqui mesmo. Agora vamos para nossas caixas de texto. Vou clicar aqui, caixa de texto, e vou desenhar que ela fique mais ou menos aqui, ó. Ok. Se precisar de ajuste, a gente faz alguns detalhes se for necessário. O backstyle vai ser transparente. Borda, eu quero simples, não quero agora, não, sem borda nenhuma, tá? Mesmo. A fonte, vamos precisar fazer o ajuste nela, né? Aqui vai ser a monte, errar. Tamanho acho que 10, tá bacana. Agora vamos testar aqui, ó. Ficou bom. Esse aqui mesmo. Vou tirar uma cópia dessa caixa de texto, segurando a tecla Ctrl. Movo para baixo um pouquinho. Solto. Tá? Então temos aqui as duas caixas de texto. Vamos testar aqui, ó. Primeiro eu vou salvar. Vou dar um play. Ó, aparentemente aqui ficou agradável para mim, tá, pessoal? Então, agora só não ficou tão alinhado. Por exemplo, observe que esse A começa um pouquinho mais à frente desse. Preciso alinhar esses caras para que eles fiquem na mesma direção. Observe o seguinte, quando eu clicar nessa caixa de texto, ela fica branca, não é isso? Esses pontinhos aqui, ó. Quando eu clico na segunda, ela fica com as pontinhas brancas, esse aqui fica preto. Significa o quê? E o branco será a referência. Só que eu não quero que essa caixa de texto seja a referência. Então eu clico nessa aqui, ó, sem mesmo segurar Ctrl, tá? Uma vez que eu já tenho uma seleção, quando eu clico, ele só faz mudar. Percebe que ele tá mudando, tá vendo? Ou seja, a minha referência aqui vai ser essa caixa de texto, que ela tá mais alinhada onde eu quero. Depois que eu alinhei, é só pegar aqui, ó, e clicar o alinhamento à esquerda. Essa aqui se move um pouquinho, e aqui para mim já foi o suficiente. E deixa eu te falar, provavelmente você não vai ter essa opção aqui e nem essa habilitada. Não vai ter para você. Então, recomendo que você habilite, porque nós iremos utilizar com bastante frequência esses caras, tá? Então, olha só, botão direito, editar, botão direito e user for. Então já tem esses caras aqui para a gente mexer bastante. Esses dois aqui, ó, em específico, e algum desses aqui, ó, eles não vêm habilitados. Então você precisa configurar. Como é que eu faço para colocar esses dois caras aqui, ó? Então, botão direito, personalizar. Venho aqui, ó, em formatar. Em formatar, eu tenho aqui a opção, ó, esse de criar igual, ou seja, ele colocar o espaçamento de todos quando estiverem lá na minha horizontal. E tem esse aqui da vertical. Então como é que eu faço? Escolho ele, chego aqui, ó, e solto. Ah, então eu vou ter a distribuição de todos os controles na vertical de forma por igual. E aqui seria na horizontal, ok? Basicamente são esses caras aqui. Isso aqui eu vou tirar porque eu já tenho. Então eu recomendo que você faça isso aqui, porque quando a gente for reutilizar, eu já não vou mais passar por aqui, tá? Essa aula aqui já vai servir para você já configurar comigo. Tranquilo? Bom, então deixa eu dar um play aqui. Deixa eu ver, ó. Agora ficou muito bom. Ficou bacana. Já tenho aqui a hora, já tenho aqui caras aqui já vai ter um label. Tranquilo. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar nome a esses controles aqui, porque a gente vai precisar mexer nele. Bom, aqui eu vou chamar de LB hora, tá? LB porque é uma label. Eu gosto de colocar um prefixozinho para eu saber o controle que eu estou trabalhando. Aqui vai ser TX underline usuário. Vou clicar nessa outra caixa de texto, vai ser TX underline senha. Aqui vai ser TX underline recuperar. Vai ser recuperar senha. Aqui vai ser LB, porque é uma label. Underline entrar ou acessar, confirmar. Vou colocar entrar mesmo. Porque esse daqui eu errei, ó. E não é TX não, tá? Que é LB. Que é um label. Então acredito que seja isso. Vamos configurar essa aqui que é bem simples. Dá um clique duplo. Ele cai no evento Initialize, é esse aqui mesmo. Então, mi.lb hora. Vou colocar no padrão aqui, um underline, tá?
LB_hora vai receber igual a função format para fazer formatação do timer, significa a hora, e aqui eu vou passar o formato que vai ser hora, dois pontos, não é isso? Então vai ser hora e minutos. Como eu coloquei esse underline aqui, ó, esse controle não existe, tem que fazer isso aqui agora, tá? Esse ajuste. Eu vou logo renomear também esse formulário para login. Vamos dar nome aos bois de uma vez só. Aqui tem um underlinezinho para ficar no padrão. Então, quando eu dar um play aqui, ele já vai trazer o horário, tá? Do que eu tô trabalhando. Só que aqui tá timer, então acho que não é o timer, é o time, deixa eu ver. Perfeito, é o time, tá? Perfeito, já tem um horário aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Criar um banco de dados para poder simular, né? Quando eu clicar aqui, ele conferir se está certo, se está errado. Então, para isso, precisamos criar nosso banco de dados. Vou salvar esse cara aqui. Vamos agora para o nosso banco de dados. Primeira coisa, abrir o Axis. Aqui eu vou ter a opção de criar um banco de dados em branco. Ok. Aqui ele me pede para dar um nome. Vou chamar de PD, seria banco de dados. Usuários, colocar assim, underline, usuários. Clico nessa pastinha, ele vai me pedir aonde eu quero salvar, área de trabalho, tela de login. Vai ser aqui mesmo, ok? Ele já pegou aqui o caminho e também o nome do banco com a extensão. Criar. Criei. Vou clicar agora aqui, ó, em modo de exibição. No primeiro botão aqui, ó, quando eu clico, ele me pede o nome da tabela. Vai ser usuários. Sem acento mesmo. Ok? Bom, aqui ele vai me pedir que eu insira o campo e o tipo dele. Aqui vai ser ID, porque eu quero que cada usuário tenha um registro único, tá? E a identificação vai ser esse ID, que é uma numeração automática. E se você notar aqui, ó, tá como chave primária, significa o quê? Que esse número nunca vai se repetir. Se eu excluir o número 5, por exemplo, e criar um novo usuário, não vai ter o número 5 de novo. Do 5 pular para o 6. Então vai ser um número exclusivo. Então vai ter o que aqui, ó? Colocar assim, ó, registro. Vai ser a data que for registrado o novo usuário. E aqui o campo vai ser o tipo data e hora. Eu preciso fornecer tanto o dado, o tipo do campo, o nome, melhor dizendo, e também que dado esse campo vai receber. Não é como o Excel que a gente pode colocar qualquer coisa, mesmo que a gente formate como data, não. Aqui no banco de dados tem que ser tudo bem específico, tá? Então o ID vai ser numeração automática, o registro vai ser a data e hora, e aqui eu venho com o nome. O nome da pessoa vai ser um texto curto, e não tem o nome, por exemplo, completo, que tenha mais que 255 caracteres. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 100. Também não tem nome que tem mais de 100, então aqui 100 é o suficiente. Então vai ser nome. Depois do nome eu vou colocar a data de nascimento. Vou colocar assim, nascimento. Nascimento também vai ser data e hora. Nome, nascimento, eu vou querer ter, por exemplo, o e-mail. Vai ser texto curto mesmo. E-mail vou colocar 120, não tem mais que isso. O e-mail da pessoa vai ter agora o usuário. O usuário, texto curto, vou colocar 15 caracteres no máximo. Senha. Vou colocar também aqui 15 caracteres. Ah tá, esqueci de apagar. 15. Vou colocar também um status. Texto curto, status, vou colocar 15 também. Vou colocar 10, né? Inativo e ativo. 10 é mais que o suficiente. Pelo que eu me lembro, são esses dados que eu utilizei. Se precisar de mais algum, a gente complementa, tá? Vou clicar aqui, ó, em modo de exibição novamente. Agora ele vai voltar para o modo anterior. Só que como eu já fiz modificações, ele pergunta se eu quero salvar. Sim. E aí as alterações foram realizadas com sucesso, tá? O que eu vou fazer aqui agora, gente, é colocar só o nome de usuário, por exemplo, aqui, ó, e uma senha fictícia para a gente poder praticar, ok? Então eu vou salvar isso aqui. Como o banco acabou de ser criado, eu preciso fechá-lo a primeira vez.
senão eu não vou conseguir fazer a conexão. Tem esse detalhezinho que eu tenho que fechar o abrir para depois conseguir fazer a conexão com o Excel. Aqui ele pergunta se eu quero fazer, ó, se eu quero salvar a alteração no layout. Que alteração foi essa? Foi porque eu ajustei a largura aqui. Então ali, você quer manter essa alteração no layout? Sim. Nada não. Agora eu vou abrir o banco de novo. Ele se parece muito com PowerPoint, né? Mas enfim. Perfeito. O que eu vou fazer agora, pessoal, é criar uma conexão com o banco. Para isso eu vou criar um novo módulo. Vou chamar esse módulo aqui de Connect. E vou criar uma sub que vai ser, o nome vai ser Conexão. Não, Conectar, fica mais conectar, ok? Vou precisar também habilitar a biblioteca que vai fazer essa integração, tá? Então eu vou clicar aqui em Preferências. Você vai clicar aqui na letra M até aparecer Microsoft aqui, ó. ActiveX Data Objects 6.1 Library. Se você não tiver a 6.1, você marca aí a versão que tiver aí para você mais recente, tá? Marcou aqui. Vamos já começar a criar as variáveis de conexão. Ela será do tipo pública porque eu vou acessar em qualquer lugar do meu projeto. Então, pública, vou chamar aqui de CNN, que vai representar a variável da conexão. Ela vai ser uma nova variável da biblioteca Adobe.connection. Uma outra que vai ser do tipo RS, que vai representar uma nova conexão da biblioteca Adobe, que é a biblioteca que eu acabei de habilitar, .recordSet. A record, mas é a recordSet, tá? Significa registros. E por fim, uma variável que eu vou chamar de SQL, que vai representar aqui a nossa string de conexão. Vou declarar uma variável aqui, ó, que vai representar tanto o caminho do meu banco, tanto quanto a string. Vou chamar de DB, PD, do tipo string. PD vai receber o quê? Eu já sei de cor toda a estrutura que é feita para fazer isso aqui, quando eu criar conexão com o banco de dados. Só que para você, para a gente ganhar tempo, eu vou te mostrar aonde é que está essa string, tá? Você vai procurar aqui no teu navegador o site chamado Connection String. Dá um Enter. Aguarda um pouquinho. Pronto. Primeiro site aqui, quando você colocar exatamente aqui, ó, Connect String, você clica. E eu tenho aqui já de primeira o nosso banco de dados, mas eu tenho muitos outros bancos aqui, ó. Inclusive tem até o Excel, que a gente pode utilizar. Ele não é um banco, mas a gente pode, né, quebrar um galho com ele. Vou clicar aqui no Axis e você vai copiar, pessoal, essa segunda string aqui, ó. Copiar isso aqui tudo, ó. Pode copiar. Ctrl C. Vem aqui e cola. O que eu vou fazer agora é só quebrar o texto para ficar mais fácil da gente visualizar. A cada ponto e vírgula que eu achar aqui, ó, depois dele, eu vou fazer o seguinte: colocar umas aspas duplas, espaço, e comercial, espaço, underline, dou Enter e fecho aqui minhas aspas duplas, ok? Agora eu vou dar um ajuste aqui para ele ficar alinhado com esse outro cara aqui, ok? Tá faltando uma aqui, tá faltando aqui, ó. Então, repetir. Pulei uma aqui, ó. Então, aspas duplas, espaço, e comercial, espaço, underline, enter, e fecho aqui aspas duplas. Agora vou ajustar aqui para alinhar. Perfeito. Essa parte aqui, ó, a gente não mexe, tá? A versão aqui tá correta. O que a gente vai mexer, basicamente, ó, é depois dessa igualdade aqui, a gente vai apagar tudo até o ponto e vírgula. Na verdade, até esse ponto, as CDB a gente pode deixar, porque é a extensão realmente do banco. Então eu vou apagar até aqui, ó. Aqui eu vou colocar o que? Aspas duplas e comercial. Como o meu banco de dados, de propósito, ele já está na mesma parte que está o meu arquivo Excel, então eu vou utilizar a propriedade que vai me retornar esse caminho, tá? Vai ser, ó, deixa eu colocar aqui, ó, interrogação, workbook.py. Essa janela aqui que você viu, ó, é a janela de verificação imediata.
Como você pode ver o nome aqui, ó, janela de verificação imediata. Eu aciono ela utilizando o atalho Ctrl G ou aqui, ó, em exibir. Você vai vê-la aqui, ó, janela de verificação imediata. Coloquei um underline e vou chamar a propriedade aqui, ó, que vai me retornar o caminho do Excel. Então, Enter, ele está aqui, ó, tá? Na minha pasta raiz, desktop, tela de login, é o nome da pasta. Só que eu preciso concatenar com mais o contrabarra e informar qual é o meu banco de dados, tá? Em traçadinha tem um L aqui. Eu não sei bem como isso acontecer, mas aparentemente ele está funcionando, eu vou deixar lá. Ah, não, isso aqui é... Aqui, agora que eu observei, isso aqui não é o banco, né? Isso aqui é como se fosse a instância, né, que faz a conexão com a abertura do banco. Enfim. Bom, então já tenho aqui, ó, o caminho da pasta. Então só colocar aqui, ó. Aqui. Depois aqui, concatenando aqui. Agora eu preciso também concatenar com contrabarra e informar o número do banco de dados. E no caso aqui, ó, é BD usuários. BD usuários. E a extensão é o ponto .accdb aqui, ó, ponto .accdb. Como eu falei, não precisava nem apagar, então mantive aqui. Bom, já criei aqui basicamente a string. Essa parte aqui, pessoal, ó, é caso o teu banco tenha senha. Então você vai lá e passa assim aqui, ó, essa palavra que seria aqui, ó, mydbpassword, que seria a tua senha. Como não tem senha, tanto faz ter essa parte ou não. Mas eu vou colocar a senha para a gente poder deixar o banco mais seguro. Mas por enquanto, eu posso deixar aqui qualquer coisa mesmo, porque não vai interferir não, tá? Bom, aqui está basicamente a nossa string. Agora eu preciso fazer o quê? Testar se realmente a conexão está sendo feita. O que é que eu vou fazer? Vou chamar aqui nossa variável que representa a conexão, cnn.open. Ela vai fazer o quê? Uma abertura. Ela me pede, ó, qual é a string de conexão, que no caso é que nós acabamos de criar, que é essa cara aqui, ó. Se eu depurar, tiver tudo correto, ele vai seguir sem dar erro. Se der algum erro porque algo está incorreto aí com a minha string. F8, ele seguiu e não deu nenhum erro. Eu costumo já criar aqui uma sub para desconectar, ok? Então, desconectar. Aqui eu conecto, aqui desconecto. A primeira coisa que eu faço aqui, ó, é cnn.close. Vou fechar essa conexão. Agora eu vou destruir essas variáveis aqui, ó. Essa cnn, ela vai ser igual a nada. Então, nothing. Copio isso aqui. E também vou destruir a variável do meu record set. Tira essa rs aqui. E a variável que vai receber aqui meu SQL, eu vou utilizar aqui a palavra set, né? Nem precisaria mais set não let, que significa que ela vai receber alguma coisa. Nesse caso, a SQL vai receber o quê? Nada. Eu posso colocar aspas duplas, né? Duas aspas duplas significa vazio, ou então a palavra empty, assim, que é vazio, ou então VB no string também funciona, tá? Você escolhe aí a melhor forma que você desejar, VB no string. Para evitar que cause erro, caso a minha conexão esteja fechada, eu vou dar um error resume next aqui, tá? Só por segurança mesmo. Vou salvar e vou fazer novamente aqui, ó. Vou abrir meu banco de dados, abrir a conexão e aqui eu fecho, tá? Extrair a variável, limpou tudo certinho, sem nenhum problema. O que é que eu vou fazer aqui agora? Depois que eu já criei aqui as minhas subs de conexão e desconexão, eu vou agora criar lógica para quando eu clicar nesse botão aqui, ó, LB entrar, ele verificar tudo certinho aqui os campos e seguir com o acesso. Primeira coisa que eu vou fazer é dar um clique duplo nessa label aqui. LB entrar. Perfeito. Bom, antes de eu seguir para verificar se o usuário e a senha está correta, eu preciso saber se o usuário forneceu esses dados. Primeira coisa, se mi.tx senha
foi igual a vazio. E.tx underline nome? Não, é usuário. tx, ué, não renomeei como tx usuário? Ah não, tx underline, pra mim tinha renomeado, deixa eu ver. Escrever hora, usuário, senha, recuperar, entrar, enfim. Se não foi, eu renomeei alguma coisa. Não era. Ah, tá. Renomeei foi a página aqui, ó. É page. Vou colocar page 1 mesmo. Não tava. Foi isso. Cliquei aqui na page achando que estava clicando na text box. Então vamos continuar aqui com a nossa lógica. Usuário foi igual a vazio. Tendo. Então, se a senha. Aqui não é ou não, é um ou outro. Então, se a senha ou isso aqui tiver usuário, assim o usuário tiver vazio, então, mensagem de texto informando o seguinte: MSG. Para logar, informe o login e a senha. Como eu quero uma mensagem de exclamação 48, eu gosto de colocar sempre 2 espaços aqui, ó. Informar aqui a tela de login e aqui eu dou um edit 48, pessoal. É a mesma coisa que você coloca aqui VB exclamation, tá? Eu, como já memorizei esse número, prefiro colocar logo 48, que é a mesma coisa. Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte: quando a pessoa ela clicar aqui, ele vai disparar aqui para logar, informe login e a senha, tá? Então, ele não deixa você seguir, tem que ter os dois. Então, primeira verificação, já conseguimos verificar. Depois que a pessoa forneceu o login e a senha, vamos testar para ver se realmente está correto. Primeira coisa, então, é chamar aqui a variável nossa rotina para conectar com o banco. Então, conectar. E aqui vai agora a nossa string para poder fazer a verificação. Que verificação é essa? Será essa aqui, ó. SQL, vou chamar a variável que nós declaramos nesse módulo aqui, ó. Essa aqui, tá? Ela vai receber um texto também. Como é esse texto? Eu vou fazer uma seleção, selecionar o quê? Eu só quero, a priori, 2 colunas do que tem aqui no meu banco, que é a coluna de usuário e senha. Então, selecione usuário, vírgula, senha. Então, quando eu tenho mais de uma coluna para poder selecionar, eu vou colocando vírgula, ok? E se por acaso, por exemplo, aqui o e-mail tivesse um tracinho, que é um caractere especial, ou tivesse, por exemplo, o nome completo, assim, ó, nome, espaço, completo. Se fosse o caso, como aqui, ó, é um caractere especial, espaço, e aqui esse tracinho é um caractere especial, eu teria que colocar esse caso aqui, ó, entre colchetes, tá? Por exemplo, senha, colchete. Tanto faz eu coloco em colchete ou não, nesse caso, a palavra senha, porque ele não tem caractere especial. Mas se tivesse, por exemplo, e-mail, ele tem um caractere especial, então ele não aceita, tá? Preciso colocar entre colchete. Então, como eu falei ali, nome completo. Como tem um espaço, para informar que é um cabeçalho, eu preciso fazer o quê? Colocar entre colchetes, tá? Nesse caso aqui, como uma palavra só, não tem nada disso, basta colocar lá direto. Deixa eu corrigir aqui o que eu fiz lá no banco, tá? Nome, o e-mail aqui não tem, no nosso caso, não tem espaço. Assim. Bom, eu só quero saber mesmo o usuário e a senha. Mais nada nesse caso. Por enquanto. Ah, tá. Deixa eu colocar aqui, ó, o status ativo. Preciso verificar também isso, tá? E o status também preciso. Preciso saber se o status está ok. Então, por enquanto é só. Então, selecione o usuário, assim o status. Só que eu não quero que ele selecione todos. Eu preciso informar qual usuário eu quero puxar. E nesse caso, é o usuário que está sendo fornecido aonde? Na minha caixa de texto. Usuário, não é isso? Então, vamos criar essa lógica aqui. Como é que eu faço para informar que
o usuário está lá na minha caixa de texto. Eu preciso colocar a cláusula where, tá? Ou seja, onde. Aqui já seria o filtro. Então selecione a coluna usuário, sim, a status, onde o meu usuário foi igual. E aqui, como é um texto, eu preciso colocar entre aspas simples, tá? Então, aspas simples. Aqui eu vou concatenar com o que está na minha caixa de texto do usuário. Eu preciso iniciar com aspas simples e fechar essas aspas simples, tá? Então, como aqui é uma variável, então concateno com novamente um aspas simples aqui, ó. Dessa forma aqui, tá? Então eu vou dar vou clicar aqui só para a gente ver, ó. Qualquer coisa aqui. Então vai ficar nosso SQL vai ficar assim, ó. Vou dar um Ctrl C nele, Ctrl G para abrir a janela de verificação imediata, interrogação, colo aqui a minha variável e depois dou um Enter. Ele vai informar o que é que tem lá, ó. Tá vendo? Ó? Então, ó, select usuário, tem status, onde o usuário foi igual a isso aqui. Note que ele está entre aspas simples. Quando é texto, preciso colocar entre aspas simples. Por quê? Porque essa é a sintaxe do SQL, ok? Bom, agora que eu fiz isso, vou interromper aqui. Agora que eu já fiz isso, agora posso pegar meu RS, que vai representar aqui os meus registros. Vou pedir para que ele também faça uma abertura nesses registros, tá? Open, ele me pede a fonte. Quem é a fonte? A fonte é meu SQL, tá? Ele me pede aqui também, ó, qual é a conexão ativa. É o CNN, tá? Que é a variável aqui, ó, que eu acabei de fazer a abertura com o banco, tá? Deixa eu ajustar isso aqui, ó. Esse é o lugar. Ok. CNN. Só que como eu quero fazer uma contagem para ver se teve registros, eu preciso informar qual o tipo do cursor. E nesse caso aqui, ó, é o OpenKeySet. Esse tipo de cursor aqui me permite que eu ande para qualquer lado dos meus registros, tá? Tipo assim, ó, digamos que eu tenha 10. Se eu informar que eu quero esse tipo de cursor, então ele vai poder andar por cada um desses registros aqui. Aí vamos ver outros casos aqui, ó. Aí tem esse Dynamic, que eu não sei nem explicar direito o que seria. Esse estático aqui, ó, ele não se move. E esse daqui, ó, ele apenas se move para frente, tá? Então, o que eu quero mesmo é esse aqui, ó, OpenKeySet. Quero que ele se mova para qualquer lado. Com esse tipo de cursor, eu posso contar quantos registros tem. Por isso que eu quero que ele se mova, porque eu quero que ele pegue do início e vá caminhando até o final, tá? Bom, agora é o seguinte, ó, depois que ele abrir, caso ele abra, se RS, que vai representar os meus registros com Pre-Code Count, for igual a 0, então and if. Ou seja, se ele não encontrou nenhum registro, então eu vou esperar a mensagem msgbox, usuário não encontrado, vírgula 48 para exclamar lá o usuário, e aqui eu vou colocar que é a tela de login ainda. Antes de dar o sub aqui, eu vou chamar a desconexão, tá? Então desconecto e agora sim eu dou sub. Vou salvar e vamos testar aqui, ó. Vou dar um ponto de interrupção bem aqui, pode ser aqui. Ok. Vamos lá. Colocar qualquer coisa aqui, ó. Mesma coisa aqui. Clicar em entrar. Então, o que foi que ele fez? Aliás, deixa eu depurar parte por parte para você entender. Vou interromper e vou fazer de novo. Qualquer coisa, entrar. Bom, ele vai verificar se a minha caixa de texto senha e a usuário está vazia. Como nenhuma tá, ele segue direto. Agora ele vai chamar minha conexão com o meu banco, tá? Então aqui é aquela string e tal, ele pegou aqui certinho, abriu a conexão. Não deu erro, abriu. Vai fazer essa variável SQL, vai receber essa informação aqui, tá? E vai utilizar ela para abrir a conexão, fazendo esse filtro aqui. Aqui, deixa eu ver o que foi que ele deu. Operador faltando um táxi. Deixa eu ver o que foi que teve aqui. Usuário. Ver o que foi que teve aqui. Selecione a tabela. Select usuário. Ah, tá.
Eu preciso falar, olha só que eu cometi um erro bem grave aqui agora. Eu preciso, antes de eu filtrar, pessoal, eu preciso dizer em que tabela tá vindo esses dados. Porque se eu tiver aqui, por exemplo, diversas tabelas, se eu tiver aqui, por exemplo, usuário, tiver aqui uma tabela para, sei lá, senhas, uma tabela para fornecedor, uma tabela para cliente, uma tabela para vendas, uma tabela para estoque, uma tabela para vendedor. Então você observa que eu preciso falar em que tabela tá esses dados, porque não tem como eu ficar aqui e adivinhar. Então faltou isso, tá? Então selecione usuário, senha, status. E eu utilizo aqui a cláusula from. From é para informar de onde vem. Então qual é a tabela? É a tabela usuários. Um erro que eu cometi aqui. Então selecione a tabela usuário, senha, status da tabela usuário onde o usuário foi igual ao que está lá na minha caixa de texto. Essa aqui é a leitura, tá? Vamos lá novamente e eu acho que agora vai dar certo. Vamos lá, depurar, conectou. Aqui ele já vai pegar. Abriu. Pronto. Abriu a conexão. Você concorda comigo que lá dentro não tem nenhum usuário que chama ASD? Não tem. Então ele tentou fazer a conexão. Não encontrou nada relacionado a esse usuário aqui. Quando não encontrou, ó, usuário não encontrado. E aqui ele desconecta e encerra a minha sub. Ok? Só que pode acontecer dele encontrar. Então vamos verificar aqui. Vou interromper. E aqui é onde a gente vai fazer a segunda etapa. Else if. Bom, se ele encontrar o usuário, então ele vai me retornar a senha e o status desse usuário. Se ele me encontrar, ele vai me retornar a senha e o status. Antes de ver qualquer coisa, eu quero saber se o status está ativo. Na verdade, eu preciso verificar a senha antes, né? Primeiro vamos verificar a senha. Vou na ordem aqui, ó. Então, como é que eu faço para saber se a senha está correta? Simples, ó. RS, exclamação. Essa é uma das formas. Existem diversas formas, tá? Eu gosto de utilizar essa aqui. RS, exclamação, senha. E aqui segue a mesma lógica. Se aqui tivesse um espaço e tal, você ia colocar aqui, ó, entre colchetes. Tranquilo? Se senha for igual ao que está no meu mi.tx senha, then. Só que nesse caso aqui, eu não quero se saber se é igual, tá? Eu quero saber se está diferente. Então, se a senha não se batem, ele vai entrar aqui, essa parte aqui eu copio. E aqui eu informo, ó. A senha informada está incorreta. Informada está incorreta. E aqui ele desconecta. Então, se for diferente, beleza. Vou salvar. Dar um ponto de interrupção bem aqui. Dá um play. Vou colocar agora o usuário que existe no Unis. Agora sim é qualquer coisa. Encontrar. Entrar, na verdade, né? Ele vai pular para essa parte aqui. Aqui a gente já viu o que ele faz, ó. Ele encontrou dessa vez, ó, um registro. Por quê? O usuário é Nunes. Então, ó, lá selecionando a coluna usuário, sim, status da tabela usuário, onde o usuário foi igual a Nunes, ele encontrou. Ó. Então, aqui na tabela, aqui tá o usuário, ele achou um registro. E realmente vai ser um, tá? Porque a gente vai limitar esse negócio de usuário, de ter mais de um usuário igual no banco. Vai impedir que isso aconteça. Até lá, a gente vai ir com calma aqui. Bom, só foi encontrado um registro. Ok. Como encontrou o registro, eu quero saber se as senhas batem. Então, lá no meu banco, note que a senha é 1, 2, 3. RS, lembra, representa aqui os nossos registros. Exclamação é uma sintaxe para poder, depois dela, informar o nome do cabeçalho lá, que é senha. Se eu colocasse aqui, por exemplo, status, aqui ele vai pedir para interromper o código, mas se eu colocasse status aqui, ele iria me mostrar o que dá dentro do status, tá? Nesse caso aqui é senha. É diferente? Se for, ele vai dizer, ó, a senha informada está incorreta. E aí ele sai da minha rotina. Agora quero saber se o status que está lá está ativo. Então copio isso aqui, ó. Interromper.
Interrompo aqui, colo aqui, ó. Vamos lá. Espero que você esteja entendendo, pessoal. Então, olha. Depois que ele verificou se o usuário existe, se a senha está batendo, então se a senha estiver igual, então ele vai verificar agora se o status da pessoa está ok. Então, se o status ele for igual a ativo, só que aqui eu quero saber se é diferente também. Então, se o status for diferente de ativo, inativo, desconectado, qualquer coisa, se não for ativo, ele vai entrar aqui e informar uma mensagem, ó. Seu usuário encontra-se inativo. Coloca assim, este usuário encontra-se inativo. Então aqui o pessoal vai saber que ela não vai conseguir acessar. Como não está inativo, deixa a exclamação mesmo. Eu ia colocar lá aquela de erro, mas exclamação é o suficiente, tá? Então já vou logo aqui colocar o status como inativo, por exemplo, e vamos testar se ele vai funcionar. Play. Nunes. Assim lá é 1, 2, 3. Coloquei algum ponto de interrupção? Não, vou colocar aqui. Então, clica para entrar. Então ele já passou por aqui, ó. Então, tem usuário, sim, não é 0. Assim é igual, 1, 2, 3, 1, 2, 3, perfeito. Agora, o status aqui está inativo. E eu quero saber se ele está ativo. Então, se for diferente de ativo, então ele, ó, este usuário encontra-se inativo. E aí, ele desconecta e não segue com o acesso do sistema. Então, nós estamos fazendo bem passo a passo para poder realmente impedir que o usuário entre de qualquer jeito, tá? Então, aqui, ó, vou até comentar para você, ó. Vou interromper aqui. Aqui, ó, verifica se os campos não estão vazios. Não estão vazios. Aqui, ó, abre a conexão com o banco. String de conexão. Vou colocar assim, ó. Na verdade, SQL de abertura com os registros. Aqui vai ser já a abertura do SQL. E aqui, ó, verifica se o usuário existe. Só para você identificar melhor, né? Verifica se o usuário existe. Aqui, verifica se a senha está correta. Pode colocar os comentários para facilitar, ajuda muito, tá? E aqui verifica se o status do usuário está ativo. Vou colocar o A maiúsculo aqui. É isso aqui, tá? Salvar. Então, basicamente, a nossa tela de login é isso. Então vai startar, vai verificar se o usuário está ativo. Se tiver, então ele vai esperar uma mensagem aqui, ó. Vou logo dar o call desconectar aqui. Porque se ele passou por aqui, ó, ele não entrou em nenhuma dessas rotinas aqui. Então no final, ele precisa desconectar. E aqui vai aparecer uma mensagem, ó, em minha SGBox. Na verdade, a minha SGBox pode ser até depois da desconexão. Bem-vindo ao sistema. Bem-vindo ao sistema. Aqui vai ser um símbolo de informação, seria o VB Information ou 64, que eu costumo usar. 2 espaços, vou colocar sistema ou login, vou colocar login mesmo, indo para a tela de login, né? E já que ele vai fazer isso, eu preciso, antes dele dar esse bem-vindo ao sistema, ele dá um load. Ele vai descarregar aqui ele vai descarregar o formulário, né? Vai encerrar o formulário. Bom, pelo que eu tô lembrando, seria esse todo passo a passo aqui. E também para impedir que a pessoa ele verifique o espaço em branco, vazio, ó, vou colocar aqui a função clean, tá?
A função clean, ela é como se fosse a função arrumar. Ela primeiro tira os espaços vazios que tiver ali, para a pessoa não fornecer, né, algo incorreto. Não verificar campo só com espaço. Ele remove os espaços aqui. Vamos salvar e testar. Então, Nunes, colocar um senha incorreta aqui. A senha informada está incorreta. Colocar 1, 2, 3, 4. Ainda continua incorreta. 1, 2, 3. A senha vai dar agora correta. Ó. Entrar. Usar para ser inativo. Deixa eu colocar aqui agora ativo. Ativo. Vou salvar isso aqui e vou testar agora. Ó, bem-vindo ao sistema. Então a pessoa vai e loga. Então já passou por toda a etapa em relação ao login. Para a gente fechar a nossa aula de hoje, eu vou criar a lógica de quando eu clicar aqui, ele pular para essa outra tela. Só isso. E a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Então dá um clique duplo aqui e vai ser extremamente bem simples. Por enquanto, vou colocar só a parte dele mudar de página. Então vai ser mi.multipage 1, a gente não renomeou, ponto velho igual a 1. Por quê? Por que 1? Se aqui seria a segunda. Porque o índice começa em 0. Então aqui é 0, 1, 2. Então, salvar aqui. Play. Colocar aqui Nunes. 1, 2, 3. Não. Quero clicar aqui, né? Para a pessoa recuperar a senha. Tá vendo? Ela vai recuperar. Por enquanto a gente não criou nada aqui de lógica. Nada. Mas o principal, a ideia mesmo desse vídeo era a gente finalizar essa tela de login. E por enquanto a gente criou. Se precisar eu acrescentar mais algumas coisas, a gente complementa. Mas por hora aqui, a gente já criou a nossa primeira lógica, pessoal. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E não esquece, e lembra também de compartilhar esse vídeo, pessoal. Compartilha para que a gente possa crescer cada vez mais. Beleza? Hoje ficamos por aqui. Mas eu aguardo você em nosso próximo vídeo.